Olá, gente boa, tudo bem com você? Finalmente começou a Copa do Mundo e o nosso Brasil começou muito bem, né? Ganhando de 2-0, gol lindíssimo, parabéns aí aos jogadores. Mas qual é a razão desse vídeo? A razão desse vídeo é para te fazer uma pergunta, apenas uma pergunta. Qual é a sua expectativa, né, no Brasil? Até onde vai o Brasil nessa Copa do Mundo? Será que desta vez o Hexa é nosso? E como está o Brasil, o Brasil real, como está? Né? Porque esse Brasil que está lá é um Brasil da fantasia, né? Da Alice no País das Maravilhas. Nas Arábias, no Oriente Médio, no Catar, em Doha. Então, é algo maravilhoso. O Brasil diferente da realidade. Mas qual é a expectativa? Eu vou dizer para você qual é a expectativa minha e aonde está a minha expectativa. Eu quero também saber aonde está a sua expectativa. Comente aqui, coloca aqui nos comentários, tá ok? Mas antes de responder essa minha própria indagação, eu queria pedir a você, se é a sua primeira vez aqui no canal, dê um joinha aí, porque isso vai ajudar a fortalecer por demais o nosso canal, tá ok? E se você já é inscrito no nosso canal, dá um joinha que isso fortalece. Caso você não seja, inscreva-se, dá um joinha, porque isso aí vai nos ajudar. Estamos com a meta de chegarmos a 500 inscritos em nosso canal ainda esse ano. Falta aí pouco mais de um mês para terminar um ano. Eu gostaria de fecharmos o ano com 500 inscritos. Eu queria contar com você, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos, tá ok? Dito isso, aonde está a expectativa? Aonde está a esperança do Brasil verdadeiro? Antes, porém, eu queria ler um texto bíblico aqui, que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36, que diz o seguinte: olha, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto do juízo de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para que ele fosse recompensado? Pois dele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo tudo atípico esse ano de 2022. Um tempo em que as eleições, ela passou, mas uma animosidade nunca antes vista no Brasil perdurou por 2 anos. A eleição já passou e essa animosidade ainda persiste no Brasil. Nunca vimos isso. Nunca vimos também uma Copa do Mundo acontecendo no final do ano, em novembro. Normalmente é no início da temporada, é lá no meio do ano e tal, que os jogadores estão inteiros, vindo de férias, no meio, aquecidos, estão aí quentes, porque os campeonatos estão acontecendo ao redor do mundo. No entanto, esse ano, no final do ano, o que estão lá na seleção agora, que está em Doha agora, só está o bagaço dos jogadores, só os bagaços. Escreva o que eu te dizer aí, essa seleção essa Copa será a Copa com o maior número de lesões da história das Copas, porque a questão climática, quem já esteve lá, eu tive o privilégio de andar pelaquela região há um tempo, visitando Israel, obviamente, esse era a prioridade. Como é seco e quente é aquela região ali, do Oriente Médio. Então, os jogadores que lá estão terão um desgaste muito grande e, com isso, muitas lesões. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você, e eu concluo a minha fala, é que nós brasileiros gostamos de futebol. E nenhuma outra seleção vai nos ultrapassar nessa Copa. Não é? O único que pode chegar perto, se igualar aí, é a Alemanha. Nenhuma outra mais pode ultrapassar o Brasil. No entanto, essa Copa veio para nos trazer um ânimo, mas a nossa expectativa não deve estar nesses 26 jogadores que lá estão. Né? Que de fato lá não é um Brasil real, é um Brasil comercial, não é verdade? Um Brasil comercial está ali nos representando. Há um carnaval agora em Doha, daqueles que puderam voar para lá, os que moram ao redor do mundo, os brasileiros, lá estão vibrando, fazendo o seu carnaval em prol da nossa seleção. Mas o Brasil real
geograficamente, geologicamente, está aqui, com as suas intempéries, com as suas dificuldades, com as suas esquisitices na área econômica, na área política, na área de segurança, está aqui. Um menino de 16 anos, na tarde de ontem, na manhã de ontem, no Espírito Santo, um estado tranquilo nesse aspecto, né? Um estado que a gente pouco ouve falar no Brasil. Um menino, filho de policial, pega uma arma e mata 2, 3 professores e fere uma porção, gente ainda com risco de morte. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, você não deve colocar toda a sua expectativa nessa seleção. Se ela chegar longe, se ela trouxer o Hexa, amém, parabéns para ela. Mas se não trouxer o Hexa, nenhuma diferença prática irá fazer na nossa vida, a não ser a questão emocional. Ficaremos muito felizes. Mas fora isso, nada mais prático vai nos trazer. Muito pelo contrário, vai trazer para os jogadores, eles estão ricos, ficarão ainda mais ricos. Aí você vai me dizer o seguinte, você está querendo que a gente torça contra o Brasil? De forma nenhuma. Vamos torcer pelo melhor jogador da nossa seleção, Neymar, se recuperar, que venha. Está surgindo uma crítica aí na internet, brasileiros torcendo contra o Neymar para que ele não volte a jogar, não é? Isso é muita falta de conhecimento, né? Para lá de política, precisamos pensar na Copa de 94, todo o time jogou para que jogaram para Romário, e Romário fez os gols e nós fomos campeões. Né? Na Copa de 2002, todo mundo jogou para Ronaldinho, Ronaldo, fenômeno, enquanto tinha um time excelente lá atrás, na retaguarda, mas todo o time estava voltado para Ronaldinho. No entanto, ganhamos o Caneco. Porém, todo esse time está armado para que Neymar seja o cara. Então, é um time de futebol. Temos que torcer, independente da política, que esse menino volte logo a jogar. Mas independente disso aí, independente da política, independente da expectativa de quem ganhou, de quem perdeu, né, nós também não podemos imaginar que, apesar da ditadura da toga, ditadura do judiciário, eu não posso perder a esperança nesse Brasil, nem tampouco colocar toda a minha confiança nos atores políticos, nos atletas de futebol. A minha esperança deve estar no Senhor, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para a glória dEle. A minha expectativa estará sadia, né, se eu colocar no Senhor, o dono do Brasil, o dono da minha vida, toda a minha expectativa. Porque, na verdade, queridos, somos todos humanos, mas existe um ser sobrenatural que cuida dos 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. E Ele quer que eu e você coloquemos sobre Ele toda a nossa expectativa, toda a nossa fé, toda a nossa confiança. E a nossa confiança não deve estar num time de futebol, não deve estar na política, nem tampouco demonizar o STF ao ponto de ter medo dele. Não, muito pelo contrário. Nós não devemos temer a homem algum, mas devemos temer aquele que tem poder de salvar o homem, de resgatar o homem e também lançá-lo no inferno. Esse sim é poderoso. Esse é o nosso Deus. Nós devemos então, queridos, independente da situação econômica, a questão de segurança, a questão do futebol, devemos colocar nossa confiança no Brasil verdadeiro. Não o Brasil do Neymar, não o Brasil do Richarlison, mas o Brasil verdadeiro, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí. Esse Brasil, nós devemos colocar na mão do Senhor, pedindo a Ele, Senhor, misericórdia da nossa nação. Que venha um tempo novo, um tempo de refrigério para a nossa nação. Que venha um tempo de prosperidade para a nossa nação. Independente do governo de plantão, do governo eleito, cremos nós, quem cuida de nós é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem é o dono da nossa vida é o Senhor. E Ele há de cuidar de mim e de você. E eu respondo a pergunta que fiz lá no início do vídeo. Aonde deve estar a minha expectativa?
a minha expectativa deve estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus, para tanto, nos abençoe, nos ajude e nos sustente nesse tempo. Graça e paz.